Naquela tarde de sábado em São Paulo, eu achava que estava vivendo mais um dia comum de família, sem imaginar que minha vida seria rasgada em pedaços em poucos minutos. Eu estava na área da churrasqueira, cuidando da picanha, ouvindo as risadas da família da minha esposa ecoando pela sala, enquanto o cheiro de carne e carvão tomava conta da casa. Mariana dizia estar nervosa por causa do trabalho, mas o jeito que ela encarava o celular, como se escondesse o mundo inteiro ali dentro, me deixava inquieto sem que eu soubesse o motivo real. O sogro fazia piadas veladas sobre meu carro velho, a sogra criticava discretamente a casa pequena demais, e eu engolia tudo, acreditando que aquilo era apenas mais um almoço em família. Se alguém me dissesse que, em menos de uma hora, eu ouviria meu próprio casamento sendo negociado como um contrato qualquer, eu teria rido, achando exagero. Faltando algumas cadeiras para acomodar todo mundo, resolvi ir até a garagem buscar mais duas, querendo evitar comentários maldosos sobre a organização da casa. Caminhei pelo corredor, ouvindo ao fundo a televisão ligada. A porta que dava acesso à cozinha pela garagem estava apenas encostada, e por um segundo pensei em empurrá-la com o ombro, sem fazer barulho. Foi então que ouvi uma frase que rasgou qualquer sensação de normalidade. A voz do irmão da minha esposa, Tiago, dizendo que ele ainda não acreditava que ela ia conseguir metade de tudo sem que eu desconfiasse. Naquele instante, minhas mãos gelaram, o corpo travou, e a única coisa que eu conseguia fazer era ficar parado ali, com o coração disparado, prestes a ouvir a verdade que eu nunca quis conhecer. A voz de Mariana veio logo em seguida, carregada de uma confiança fria que eu nunca tinha percebido quando ela falava comigo. Ela dizia, em tom calculado, que o advogado dela recomendara esperar mais 2 meses para pedir o divórcio, para garantir que a sociedade no escritório de advocacia estivesse fortalecida e assim ela saísse com a maior fatia possível. Cada palavra parecia escrita para um roteiro de traição. Mas era a minha vida real sendo usada como estratégia, como se eu fosse apenas um obstáculo na nova fase que ela planejava. Tiago ria, apoiando o plano, falando que eu era bonzinho demais para desconfiar e que, no fim, eu ainda seria obrigado a pagar pensão, como se eu fosse o tolo perfeito a ser explorado. Do outro lado da porta, eu segurava o ar, com a sensação de que, se respirasse, aquele teatro perverso se revelaria e eu ainda não estava pronto para ser visto, não até entender o tamanho da farsa que eles montaram juntos. Foi então que ouvi a voz do meu sogro, Dr. Osvaldo, um homem que sempre fez questão de medir meu valor pelo saldo da conta bancária, entrando na conversa com a mesma arrogância de sempre, mas agora sem máscaras. Ele dizia que sempre soube que a filha merecia alguém melhor, alguém com mais status, e que eu tinha sido útil enquanto servia para bancar estudos, carro e estilo de vida. A naturalidade com que eles falavam sobre mim, como se eu fosse um investimento que já tinha dado o retorno esperado e agora podia ser descartado, foi o que realmente quebrou algo dentro de mim. Não era apenas uma traição amorosa, era uma conspiração familiar, cuidadosamente construída, e eu ali, imóvel, ouvindo o veredito da minha própria ingenuidade. Naquele momento, o Rafael que tentava agradar todo mundo começou a morrer em silêncio, e no lugar dele começou a nascer alguém mais frio, alguém disposto a transformar aquela humilhação em uma vingança que ninguém naquela casa seria capaz de esquecer. Voltei para a área da churrasqueira com as cadeiras nas mãos, o rosto neutro, o sorriso forçado estampado como uma máscara que eu tinha acabado de aprender a usar em questão de segundos. Coloquei as cadeiras ao redor da mesa, ofereci mais cerveja, virei a picanha, e ninguém percebeu que por dentro eu estava completamente destruído. Dr. Osvaldo fez mais uma piada sobre meu carro, e dessa vez eu ri junto, sabendo que aquela risada falsa era apenas o primeiro ensaio de um personagem que eu precisaria interpretar perfeitamente pelos próximos dias. Mariana me olhou de relance, talvez tentando detectar alguma mudança no meu comportamento, mas eu desviei o olhar rápido, fingindo estar concentrado na carne, enquanto meu cérebro trabalhava em velocidade máxima. Cada célula do meu corpo gritava para eu explodir ali mesmo, jogar tudo na cara deles, mas uma voz mais fria, mais racional, me segurou. Vingança precipitada é vingança desperdiçada, e eu não ia dar a eles o prazer de me verem desmoronar sem um plano. O almoço seguiu como se nada tivesse acontecido, com conversas vazias sobre política,
trabalho, enquanto eu servia a picanha, sorrindo e acenando com a cabeça. Tiago comentou que eu estava quieto demais, e eu apenas respondi que estava cansado do trabalho, que tinha sido uma semana puxada, e todos aceitaram a desculpa sem questionar. Mariana tocou minha mão por um segundo, talvez por culpa ou talvez só para manter as aparências, e eu segurei aquela mão com a mesma ternura de sempre, sabendo que por dentro eu já havia me despedido dela. Quando todos foram embora, por volta das 5 da tarde, ela me abraçou na porta, disse que estava orgulhosa de mim por ter feito tudo tão bem, e eu retribuí o abraço, sussurrando eu te amo pela última vez de forma sincera. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, eu fiquei acordado até às 4 da manhã, com o celular na mão, pesquisando advogado de divórcio São Paulo, como provar traição em processo judicial e o que fazer quando descobre infidelidade, sabendo que a guerra tinha começado e eu precisava de munição. Na segunda-feira, acordei às 6 da manhã, antes de Mariana, e saí de casa dizendo que tinha uma reunião de obra urgente, mas na verdade eu estava indo direto para o escritório de um advogado especialista em divórcio. Dr. Henrique Monteiro tinha mais de 20 anos de experiência, uma reputação implacável, e quando ele me recebeu na sala dele, com aquele olhar de quem já tinha visto 1000 histórias parecidas, eu soube que tinha encontrado a pessoa certa. Contei tudo, o que ouvi na garagem, os nomes envolvidos, o plano da Mariana de esperar 2 meses, e ele foi anotando cada detalhe. Ele me explicou que, no Brasil, quem entra com o divórcio primeiro tem uma vantagem estratégica considerável, especialmente se tiver provas documentadas de infidelidade e má-fé, e que eu tinha uma janela de oportunidade de no máximo 45 dias para reunir tudo antes que ela agisse. Saí daquele escritório com uma lista de tarefas que parecia um roteiro de investigação criminal. Contratar detetive particular, copiar conversas de celular, reunir comprovantes financeiros, documentar patrimônio, e, acima de tudo, manter a normalidade absoluta em casa para que ela não desconfiasse de nada. A primeira providência foi contratar o detetive, um ex-policial civil chamado Marcelo, que cobrava caro mas garantia resultados rápidos e discretos, exatamente o que eu precisava naquele momento. Em menos de uma semana, ele voltou com fotos de Mariana encontrando um homem em um hotel na Avenida Paulista, sempre nas tardes de terça e quinta, quando ela dizia estar em reuniões externas com clientes. O nome dele era Rodrigo Tavares, advogado do mesmo escritório dela, 40 anos, divorciado, dirigindo uma BMW nova, e pelas imagens era óbvio que aquilo não era só uma aventura casual, mas um relacionamento estruturado. Cada foto que eu via cortava mais fundo do que a anterior, mas ao mesmo tempo alimentava uma frieza que eu nunca imaginei ter. Eu não chorei, não gritei, apenas arquivei tudo metodicamente, como se estivesse preparando um projeto de engenharia, só que dessa vez o projeto era a destruição completa da farsa que ela tinha construído. Enquanto isso, em casa, eu continuava sendo o marido perfeito, fazendo jantar, perguntando como tinha sido o dia dela e a cada gesto falso eu sentia que estava dominando a arte da vingança silenciosa. A segunda semana de investigação trouxe descobertas que iam muito além da traição física, revelando um nível de manipulação financeira que eu jamais imaginei. Contratei um contador forense, e o que ele encontrou foi um labirinto de transferências pequenas, sempre abaixo de R$ 1.000, feitas ao longo dos últimos 8 meses para uma conta digital no Banco Inter que eu desconhecia completamente. Somando tudo, Mariana tinha desviado mais de R$ 89 mil da nossa conta conjunta, sempre em valores fracionados para não chamar atenção, enquanto eu pagava sozinho o aluguel, o condomínio, as parcelas do carro dela. Aquele dinheiro estava sendo guardado estrategicamente para financiar a nova vida dela com Rodrigo, e o contador me mostrou até uma transferência de R$ 15 mil feita diretamente para uma imobiliária. Cada linha daquela planilha que o contador me entregou era mais uma prova de que eu não estava lidando com um erro de julgamento ou uma crise no casamento, mas sim com uma fraude planejada, fria e calculada. Enquanto reunia as provas financeiras, o detetive Marcelo continuou o trabalho de campo e conseguiu algo que seria crucial para o processo. Áudios de conversas entre Mariana e Rodrigo capturados através do rastreamento do celular corporativo dela. Nos áudios, ela falava abertamente sobre se livrar do peso que eu representava, sobre como estava contando os dias para pedir o divórcio, e em um dos trechos mais dolorosos, ela ria dizendo que eu era tão previsível que nem precisava esconder direito.
Ouvir aquilo pela primeira vez, sozinho no carro estacionado em frente ao escritório do advogado, foi como levar um tiro no peito. Mas ao mesmo tempo foi o combustível que eu precisava para seguir em frente sem hesitar. Dr. Henrique me explicou que aqueles áudios, combinados com as fotos do hotel, os extratos bancários e as conversas de WhatsApp que eu tinha copiado através de um backup da nuvem, formavam um conjunto probatório praticamente irrefutável em qualquer vara de família. Mais do que isso, ele disse que com esse material poderíamos não apenas anular qualquer pedido de partilha que ela fizesse, mas também processá-la por apropriação indébita e ainda abrir um processo por danos morais contra o sogro, cujas falas na garagem tinham sido gravadas por mim naquele dia fatídico. A terceira semana foi dedicada a documentar cada centavo que eu havia investido na carreira e no estilo de vida de Mariana ao longo dos 8 anos de casamento, e a lista era absurdamente maior do que eu imaginava. Juntei comprovantes da pós-graduação em Direito Tributário que custou R$32 mil e que eu paguei parcelado em 24 vezes no meu cartão de crédito. Do mestrado na FGV que somou mais de R$100 mil, da entrada de R$47 mil no carro dela que saiu integralmente da minha conta poupança, e até de coisas menores como os cursos de inglês, as roupas de grife que ela precisava para impressionar clientes, e as viagens que fizemos para congressos jurídicos onde eu bancava tudo enquanto ela fazia networking. No total, levantei R$280 mil em investimentos diretos que eu fiz na vida dela. Foram os custos indiretos de ter sustentado a casa sozinho durante os 2 anos em que ela estava se estabelecendo no escritório e ganhava menos. Dr. Henrique olhou aquela pasta de documentos com um sorriso discreto e me disse que aquilo era ouro, porque provava não apenas que eu tinha sido o principal provedor do casamento, mas que ela tinha se beneficiado financeiramente de forma desproporcional enquanto planejava me abandonar. Com base nisso, ele redigiu uma petição inicial que não pedia apenas o divórcio, mas exigia a devolução integral dos R$89 mil desviados, a compensação de metade dos R$280 mil investidos, e uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil. Tudo sustentado por um volume de provas que tornava qualquer defesa da parte dela praticamente inviável. Paralelamente à coleta de provas, eu precisava manter a aparência de normalidade em casa, e isso exigia uma atuação digna de Oscar a cada segundo que eu passava ao lado dela. Continuei fazendo café da manhã, perguntando sobre o trabalho, planejando o fim de semana, até simulei algumas discussões bobas sobre deixar a louça na pia ou esquecer de comprar leite. Tudo para que ela acreditasse que nossa rotina seguia inalterada. Em uma das noites, ela chegou atrasada, visivelmente arrumada demais para uma reunião de trabalho, e eu apenas perguntei se tinha jantado, ofereci esquentar comida, e quando ela recusou dizendo que tinha comido algo no escritório, eu sorri e disse tudo bem, amor, enquanto mentalmente anotava mais uma evidência para a linha do tempo que o advogado estava montando. O mais difícil não era fingir carinho, mas sim controlar a vontade de confrontá-la a cada mentira, a cada desculpa esfarrapada, a cada mensagem que ela escondia virando a tela do celular quando eu passava perto. Mas eu sabia que cada dia de silêncio era um dia a mais de vantagem, e que quando eu finalmente quebrasse aquele silêncio, seria com um golpe tão certeiro e tão devastador que ela não teria como se recuperar. E essa certeza me dava forças para continuar representando o papel de marido ingênuo por mais algumas semanas. Na quarta semana, Dr. Henrique me chamou para uma reunião decisiva onde ele apresentou a estratégia completa que mudaria o rumo de tudo. Ao invés de apenas protocolar o divórcio silenciosamente, ele sugeriu que eu criasse uma situação onde Mariana e toda a família dela fossem confrontados publicamente com as provas, maximizando o impacto psicológico e ao mesmo tempo obtendo testemunhas do confronto. A ideia era genial e cruel ao mesmo tempo. Organizar um jantar em casa sob o pretexto de uma crise profissional onde eu precisaria de conselhos da família. Reunir todos em um ambiente controlado, e então revelar cada prova metodicamente, transformando aquele jantar em um tribunal particular onde eles seriam julgados pelos próprios atos. Inicialmente hesitei, achando que seria expor demais minha dor, mas o advogado me explicou que ter testemunhas presenciais do choque e da confissão implícita deles ao verem as provas fortaleceria ainda mais o processo, além de criar um efeito psicológico devastador que impediria qualquer tentativa de reconciliação ou manipulação posterior. Ele também argumentou que pessoas como o Dr. Osvaldo, acostumadas a humilhar os outros com sua arrogância, precisavam sentir na pele o gosto da humilhação pública,
e que aquilo seria não apenas vingança, mas uma forma de justiça poética onde cada um pagaria exatamente pelo papel que desempenhou naquela farsa. Saí daquela reunião com a data marcada. 15 de dezembro, uma sexta-feira à noite. Quando eu transformaria minha sala de estar no palco da maior reviravolta que aquela família jamais vivenciou. Os preparativos para o jantar exigiram uma encenação digna de roteiro cinematográfico, começando pela ligação que fiz para Mariana fingindo estar em pânico total por causa de um cliente grande que ameaçava cancelar um contrato de R$300 mil. Usei todos os recursos dramáticos que consegui, falando rápido, respirando ofegante, dizendo que precisava urgentemente do conselho do pai dela porque ele entende de negócios e eu estava desesperado demais para pensar sozinho. Mariana hesitou no telefone, disse que tinha um compromisso importante naquela noite, e eu quase consegui ouvir a voz de Rodrigo ao fundo perguntando quem era. Mas insisti com a voz embargada, dizendo que era a primeira vez que eu pedia ajuda à família dela e que aquilo poderia salvar minha carreira. Ela suspirou, ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, e finalmente aceitou, dizendo que cancelaria o compromisso e ligaria para os pais e irmãos convidando para o jantar emergencial. Quando desliguei o telefone, eu estava tremendo, não de nervosismo, mas de uma adrenalina fria que vinha da certeza de que estava prestes a executar o plano perfeito, aquele que demorou 45 dias para ser construído e apenas uma noite para explodir na cara de todos eles. Na manhã do dia 15, acordei mais cedo do que nunca e comecei os preparativos finais, que incluíam não apenas a comida, mas a instalação discreta de um projetor multimídia que apontava para a parede branca da sala de estar. Comprei os melhores cortes de carne, preparei entradas sofisticadas, montei a mesa com a louça que ganhamos de casamento e que Mariana adorava, tudo para criar uma atmosfera de celebração que contrastasse brutalmente com o inferno que viria depois. No notebook, organizei uma apresentação de slides com todas as provas, prints de conversas, fotos do hotel, extratos bancários, áudios transcritos e, por último, a cópia do processo de divórcio que já estava protocolado desde a segunda-feira daquela semana, esperando apenas a assinatura do juiz para ser oficialmente notificado. Testei o projetor, e até ensaiei mentalmente as frases que diria, respirando fundo a cada ensaio para controlar a emoção que ameaçava transbordar. Mariana chegou do trabalho por volta das 18 horas, me viu arrumando tudo, e comentou surpresa que eu estava exagerando para uma reunião de emergência, ao que respondi que queria mostrar respeito pela família dela, que sempre me apoiou, e ela sorriu sem perceber a ironia venenosa embutida naquela frase. Às 19h30 em ponto, a campainha tocou, e um por um eles foram chegando. Doutor Osvaldo com sua pose de quem estava fazendo um favor. Dona Silvia reclamando do trânsito. Tiago com aquele sorriso cínico de sempre. E Júlia, a irmã mais nova, que ao menos parecia genuinamente preocupada comigo. Recebi todos com abraços, sorrisos, ofereci vinhos caros que comprei especialmente para a ocasião, e durante a primeira hora de jantar, eu desempenhei o papel de anfitrião perfeito, servindo, conversando, até rindo das piadas do sogro. Mariana estava visivelmente tensa, olhando o celular a cada 5 minutos, provavelmente recebendo mensagens de Rodrigo perguntando onde ela estava, mas ela disfarçava bem, dizendo que era o escritório cobrando prazos. Quando terminamos a entrada e comecei a servir o prato principal, Dr. Osvaldo levantou a taça e disse em tom pomposo: "Um brinde ao Rafael, que finalmente está aprendendo que às vezes precisamos pedir ajuda aos mais experientes." E todos bateram as taças rindo, menos eu, que apenas sorri de volta sabendo que aquele seria o último brinde que ele faria naquela casa. Então, quando todos estavam relaxados, com as taças cheias e os pratos servidos, eu me levantei, respirei fundo, e pronunciei a frase que mudaria tudo. "Antes da sobremesa, eu preciso mostrar para vocês uma coisa muito importante. Algo que descobri recentemente e que envolve toda essa família." O silêncio que se instalou na sala quando pronunciei aquelas palavras foi denso, pesado, como se o ar tivesse ficado mais espesso e difícil de respirar. Dr. Osvaldo franziu a testa, colocou o garfo no prato com um movimento brusco e perguntou em tom impaciente o que exatamente eu queria dizer com aquilo, como se estivesse interrompendo algo importante demais para ser pausado.
Mariana me olhou com uma expressão que misturava confusão e um leve pânico contido, seus olhos tentando decifrar se eu tinha descoberto algo ou se aquilo era apenas mais uma das minhas tentativas desajeitadas de impressionar a família dela. Caminhei até o aparador onde estava o controle remoto, liguei o projetor que imediatamente iluminou a parede branca da sala, e a primeira imagem que apareceu foi um print ampliado de uma conversa de WhatsApp entre Mariana e Tiago, datada de 3 meses atrás. A mensagem dizia claramente: "Falta quanto tempo para você se livrar dele? Meu advogado disse mais 2 meses. Depois divido tudo e saio dessa." A fonte era grande o suficiente para que todos lessem perfeitamente, e o silêncio anterior se transformou em algo ainda mais pesado, quase sufocante. Tiago engasgou com o vinho, Mariana ficou branca como papel, e Dr. Osvaldo se levantou bruscamente da cadeira, a voz saindo em um grito controlado. "O que diabos é isso, Rafael?" Eu não respondi imediatamente, apenas apertei o botão do controle remoto e passei para o próximo slide, que mostrava um extrato bancário da conta secreta do Banco Inter, com o saldo de R$ 89.347 destacado em vermelho e uma lista de todas as transferências feitas a partir da nossa conta conjunta. "Isso, Dr. Osvaldo, é a verdade que sua família escondeu de mim durante meses." Eu disse com uma voz firme, sem raiva, quase clínica, como se estivesse apresentando um relatório técnico em uma reunião de trabalho. Dona Silvia levou a mão à boca, Júlia olhava entre mim e Mariana sem entender completamente o que estava acontecendo, e Tiago simplesmente abaixou a cabeça, sabendo que não havia defesa possível contra aquilo. Mariana tentou se levantar, a voz saindo trêmula. "Rafael, eu posso explicar. Isso não é o que você está pensando." Mas eu levantei a mão pedindo silêncio e passei para o próximo slide antes que ela pudesse terminar a frase. A terceira imagem era uma foto ampliada de Mariana e Rodrigo entrando de mãos dadas em um hotel na Avenida Paulista, a data e hora estampadas no canto inferior da imagem. 10 de dezembro, 14h37, uma terça-feira em que ela tinha dito estar em reunião com clientes o dia inteiro. O impacto daquela foto foi devastador. Dr. Osvaldo voltou a sentar, como se as pernas tivessem falhado, Dona Silvia começou a chorar baixinho, e Mariana simplesmente desabou na cadeira, as mãos tremendo, incapaz de formular qualquer palavra que soasse minimamente convincente. Enquanto eu pagava o aluguel, o condomínio, as parcelas do carro dela, o mercado, e até o inglês aos sábados, Mariana guardava dinheiro em uma conta secreta para financiar a nova vida dela com o amante. Eu continuei, a voz ainda controlada, mas carregando agora um peso de mágoa que era impossível disfarçar. Passei mais alguns slides, prints de conversas entre ela e Rodrigo planejando alugar um apartamento juntos, comprovantes de transferências para imobiliárias, e até trechos de áudios transcritos onde ela me chamava de previsível e ria dizendo que eu era fácil demais de enganar. Cada nova prova era uma facada, em toda a estrutura de superioridade moral que aquela família sempre ostentou, e eu podia ver nos olhos de cada um deles o desmoronamento de qualquer narrativa que tentassem construir para se defender. Tiago tentou intervir, a voz saindo fraca e sem convicção. "Cara, você está interpretando as coisas errado. A gente só estava conversando." Mas eu o interrompi imediatamente, apertando o botão que trouxe à tela a transcrição exata da conversa que ouvi na garagem naquele sábado fatídico. "Não, Tiago, eu não estou interpretando nada errado. Eu ouvi vocês. Ouvi você dizendo que eu era um trouxa que não desconfiava de nada. Ouvi Mariana planejando pedir divórcio assim que consolidasse a sociedade no escritório. E ouvi seu pai, Dr. Osvaldo, dizendo que eu nunca estive à altura da filha dele e que fui útil apenas enquanto servia para bancar estudos, carro e estilo de vida." Dr. Osvaldo ficou vermelho, a mão tremendo segurando a taça de vinho, mas não conseguiu articular nenhuma resposta, porque não havia resposta possível contra as próprias palavras dele sendo jogadas de volta na cara. Mariana começou a soluçar, tentando se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás, deixando claro que qualquer tentativa de toque ou reconciliação seria recusada. Foi então que passei para o último slide, e esse foi o golpe final. Uma cópia digitalizada da petição de divórcio que eu tinha protocolado na segunda-feira, 5 dias antes daquele jantar,
com o carimbo do cartório bem visível e a assinatura do juiz autorizando o prosseguimento do processo. O processo de divórcio já foi aberto. Não hoje, não ontem, mas na segunda-feira passada, enquanto vocês continuavam acreditando que eu era ingênuo demais para perceber o circo que montaram ao meu redor. A frase ecoou pela sala como uma sentença judicial, e o desespero que tomou conta do rosto de Mariana foi algo que jamais esquecerei, uma mistura de choque, pânico e a terrível consciência de que tinha perdido completamente o controle da situação. Com base nas provas de infidelidade, desvio de recursos conjugais e má-fé comprovada, o juiz já determinou que Mariana deve devolver integralmente os R$ 89 mil da conta secreta, pagar as custas processuais. E não terá direito a nenhuma partilha de bens, já que se caracterizou apropriação indébita durante o casamento. Cada palavra era uma bomba, e eu podia ver nos olhos dela a dimensão do estrago. Não era apenas o fim do casamento, mas a destruição completa do plano que ela tinha arquitetado tão cuidadosamente durante meses. Tiago tentou se levantar, provavelmente para sair da sala e escapar daquela situação constrangedora, mas eu ainda não tinha terminado, e minha voz cortou o movimento dele. E tem mais, Tiago. Você e seu pai também vão responder judicialmente. Doutor Osvaldo, que até então estava em silêncio, explodiu. Responder por quê? Eu não fiz nada além de conversar na minha própria família. E foi exatamente a brecha que eu esperava para dar o último golpe. Por injúria, difamação e danos morais. As conversas que vocês tiveram naquele dia na garagem, onde vocês me chamaram de trouxa, de engenheirinho, onde vocês combinaram me enganar e ainda riram disso, foram gravadas. Eu gravei tudo no meu celular, e essas gravações estão anexadas em um processo separado contra você, Dr. Osvaldo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som de Dona Silvia chorando mais alto e Mariana tentando conter os soluços que agora saíam sem controle. Dr. Osvaldo sentou novamente, o rosto perdendo toda a cor, e pela primeira vez desde que eu conheci aquele homem, eu vi algo que nunca imaginei ver. Medo, vergonha e a humilhação completa de quem acabou de ser desmascarado publicamente. Mariana finalmente conseguiu falar, a voz saindo quebrada entre lágrimas. Rafael, por favor, a gente pode conversar a sós? Eu sei que errei, eu sei que fui horrível, mas a gente pode tentar resolver isso de outro jeito. Olhei para ela, e pela primeira vez em 45 dias senti algo além de raiva e frieza. Senti pena, não dela, mas do tempo que desperdicei acreditando em alguém que nunca me viu como parceiro, apenas como ferramenta. Mariana, você teve 8 anos para me respeitar. Teve 8 anos para ser honesta. Teve 8 anos para me tratar como eu tratei você. Mas você escolheu conspirar com sua família, me trair, desviar nosso dinheiro e planejar me destruir financeiramente. Agora você vai aprender que escolhas têm consequências. Ela tentou se aproximar, estendeu a mão para tocar meu braço, mas eu recuei, mantendo a distância física que simbolizava o abismo emocional que agora existia entre nós. Tiago tentou argumentar que as coisas tinham saído do controle, que não era para ser assim, mas eu apenas respondi que ele tinha razão. Não era para ser assim, era para eu continuar sendo o trouxa que bancava tudo enquanto eles riam pelas minhas costas, mas eu estraguei o plano deles ao fazer algo que eles jamais esperaram. Eu ouvi, eu planejei, e eu agi primeiro. Dr. Osvaldo finalmente recuperou a voz, mas agora sem nenhum traço da arrogância de sempre, apenas um tom derrotado. Quanto você quer para encerrar isso? Quanto você quer para retirar o processo contra mim? A pergunta confirmou tudo o que eu sempre suspeitei sobre aquele homem. Para ele, tudo na vida podia ser resolvido com dinheiro, toda humilhação podia ser apagada com um cheque, e ele simplesmente não conseguia entender que existem feridas que nenhum valor compra de volta. Eu não quero seu dinheiro, Dr. Osvaldo. O juiz vai determinar o valor da indenização, e você vai pagar o que a justiça mandar. O que eu quero é que vocês entendam que me subestimaram, me humilharam, e agora vão carregar as consequências disso pelo resto da vida. Peguei meu copo de vinho, que estava intocado durante toda a revelação, e bebi um gole longo, sentindo finalmente um alívio que não vinha da vingança em si,
mas da certeza de que eu tinha recuperado minha dignidade e meu controle sobre a própria vida. O jantar acabou. Vocês sabem onde fica a porta. Não precisam voltar aqui nunca mais. Eu disse, e um por um eles foram saindo. Doutor Osvaldo segurando Dona Silvia que chorava. Tiago evitando meu olhar. E Júlia, a única que pareceu genuinamente abalada, sussurrando um me desculpa antes de sair. Mariana foi a última a sair, mas antes de cruzar a porta ela parou, virou-se lentamente e tentou mais uma vez. Rafael, eu sei que não mereço, mas, você realmente vai fazer isso? Você vai me destruir assim? A pergunta carregava uma súplica desesperada, mas também revelava algo que me irritou profundamente. Mesmo depois de tudo, ela ainda achava que era vítima, que eu é que estava sendo cruel ao reagir à traição e manipulação. Mariana, eu não vou te destruir. Você fez isso sozinha. Eu só estou garantindo que você pague pelo que fez, algo que você nunca planejou fazer comigo. Se tivesse dado certo, eu estaria agora sem metade do patrimônio, e ainda sendo ridicularizado pela sua família sem nunca saber a verdade. Ela abaixou a cabeça, as lágrimas pingando, e sussurrou algo que não consegui ouvir direito, talvez um último pedido de desculpas ou talvez apenas a constatação de que tinha perdido tudo. Fechei a porta, e me apoiei contra a madeira por alguns segundos, sentindo o peso de 45 dias de fingimento, investigação e controle emocional finalmente caindo sobre mim como uma avalanche. A casa estava em silêncio absoluto, os pratos ainda na mesa, as taças, o projetor ainda ligado. Caminhei até a sala, desliguei o equipamento, e pela primeira vez, eu permiti que a emoção transbordasse. Não chorei pela perda do casamento, mas pela raiva de ter desperdiçado 8 anos com alguém que me via apenas como recurso. Sentei no sofá e enviei uma mensagem para Dr. Henrique. Está feito. Eles viram tudo. Mariana entrou em colapso, o sogro tentou negociar dinheiro, e agora todos sabem que o processo já começou. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Perfeito. Você fez a coisa certa, Rafael. Agora é só deixar a justiça fazer o trabalho dela. Olhei ao redor da casa que eu tinha arrumado, e percebi que ali não era mais o meu lar, era apenas o cenário de uma guerra que eu tinha vencido, mas que me deixou exausto demais para comemorar. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. Mariana tentou me ligar 47 vezes, enviou mensagens intermináveis pedindo para conversarmos, chegou até a mandar a mãe dela como intermediária oferecendo devolver o dinheiro se eu retirasse o processo. Ignorei todas as tentativas, seguindo rigorosamente a orientação do advogado de não ter nenhum contato direto que pudesse ser interpretado como reconciliação. Dr. Henrique protocolou o laudo do contador forense detalhando cada centavo desviado. A reviravolta veio na segunda semana após o jantar, quando Rodrigo, o amante, entrou em contato comigo através de um número desconhecido pedindo para nos encontrarmos como homens para resolver a situação. Encaminhei a mensagem imediatamente para o advogado, que respondeu por mim dizendo que qualquer contato seria interpretado como intimidação e geraria um processo adicional. A pressão sobre Mariana começou a aumentar não apenas pelo processo judicial, mas pelas consequências sociais e profissionais que ela não tinha previsto. O escritório de advocacia, ao saber do escândalo e da relação com Rodrigo, iniciou um processo interno disciplinar que poderia custar à sociedade dela. Dr. Osvaldo, que sempre ostentou uma reputação impecável, começou a ser questionado por colegas sobre o processo de danos morais, e a vergonha foi tão grande que ele se afastou temporariamente das atividades sociais do clube que frequentava há 30 anos. O cerco estava completo. Juridicamente eu tinha todas as provas, socialmente eles estavam sendo isolados pelas consequências das próprias ações. E psicologicamente eles estavam destruídos pela reviravolta que jamais imaginaram possível. E eu, pela primeira vez em 2 meses, dormi uma noite inteira sem pesadelos, sem acordar suando, sem sentir o peso da traição no peito, porque agora eu não era mais a vítima silenciosa, era o arquiteto da própria justiça. 3 meses após o jantar, em uma manhã fria de março, recebi a ligação que eu estava esperando. Dr. Henrique informou que o juiz havia proferido a sentença e que tínhamos vencido em absolutamente todos os pontos do processo.
Mariana foi condenada a devolver os R$ 89.347 desviados com correção monetária, totalizando R$ 94 mil, além de arcar sozinha com todas as custas processuais que somavam outros R$ 18 mil. E o mais importante, foi negado qualquer direito à partilha de bens devido à comprovação de má-fé e infidelidade durante o matrimônio. O juiz foi ainda mais duro na fundamentação, citando explicitamente que o enriquecimento às custas do cônjuge enquanto se planeja deliberadamente o abandono e a apropriação indevida de patrimônio configuram não apenas quebra do dever de lealdade conjugal, mas também conduta antiética que não pode ser premiada com divisão igualitária. Dr. Henrique leu a sentença, e a cada parágrafo eu sentia um alívio crescente, não pela vingança em si, mas pela validação jurídica de que eu não estava errado, de que minhas provas eram sólidas, de que a justiça tinha reconhecido a manipulação que sofri. O processo contra Dr. Osvaldo também teve desfecho favorável. Ele foi condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais, valor que o juiz considerou compatível com a gravidade das ofensas proferidas e com a capacidade econômica do réu. A reação de Mariana à sentença foi de completo desespero. Ela entrou com pedido de reconsideração alegando que a pena era desproporcional e que ela não tinha condições financeiras de devolver o dinheiro e pagar as custas. Argumento que o juiz rejeitou em 48 horas citando justamente os extratos bancários que mostravam os R$ 89 mil guardados. O advogado dela tentou negociar um parcelamento, mas Dr. Henrique foi inflexível. Ou ela pagava em até 60 dias conforme determinação judicial, ou teria que vender bens para quitar a dívida, incluindo o carro que estava em nome dela mas que eu tinha financiado. Dr. Osvaldo, por outro lado, pagou a indenização imediatamente, sem recorrer, provavelmente para encerrar o quanto antes um escândalo que estava corroendo sua reputação e causando problemas até no casamento dele, já que Dona Silvia, segundo me contaram, estava mortificada com a exposição pública da situação. Tiago simplesmente desapareceu. Bloqueou todos os contatos, saiu das redes sociais, e segundo Júlia, que manteve contato comigo ocasionalmente, ele estava envergonhado demais para circular nos mesmos ambientes, principalmente depois que a história vazou entre conhecidos em comum. O que eu tinha planejado como vingança pessoal acabou se tornando uma implosão completa daquela estrutura familiar que sempre se achou superior, invencível e acima de consequências. Com o dinheiro da indenização do Dr. Osvaldo e uma parte dos valores que Mariana devolveu, eu dei entrada em um apartamento de 2 quartos em Pinheiros. Um bairro que eu sempre quis morar mas que nunca consegui enquanto estava casado porque era longe demais da família dela. A mudança foi terapêutica. Cada caixa que eu empacotava representava deixar para trás não apenas objetos, mas memórias de uma vida que eu tinha tentado construir com alguém que nunca esteve verdadeiramente comigo. Doei a maior parte dos móveis que tínhamos comprado juntos, mantive apenas o essencial, e decidi mobiliar o apartamento novo do zero, como um recomeço literal onde nada carregava o peso do passado. No dia da mudança, enquanto carregava as últimas caixas para o caminhão, recebi uma mensagem de Mariana. Espero que você seja feliz, Rafael. Eu errei com você de todas as formas possíveis, e vou carregar isso pelo resto da vida. Desculpa. Li a mensagem, respirei fundo, e simplesmente arquivei sem responder. Bloqueei o número dela logo em seguida, não por raiva, mas porque aquele capítulo precisava ser definitivamente encerrado para que eu pudesse seguir em frente. 6 meses depois da sentença, eu estava completamente instalado no apartamento novo. Tinha retomado hobbies que abandonei durante o casamento. Como tocar violão e fazer trilhas nos fins de semana. E pela primeira vez em anos me senti verdadeiramente em paz. Recebi através de conhecidos em comum a notícia de que Mariana tinha sido desligada do escritório de advocacia após a conclusão do processo disciplinar interno, e que estava trabalhando como autônoma tentando reconstruir a carreira. Rodrigo, o amante, tinha se divorciado e também saído do escritório, mas ao contrário do que provavelmente planejavam, eles não ficaram juntos. O escândalo e a pressão destruíram o relacionamento. Olhando para trás, eu percebi que a vingança não tinha trazido a satisfação explosiva que eu imaginei que traria, mas algo mais profundo e duradouro. A certeza de que eu tinha reagido com inteligência,
planejamento e justiça, e que agora eu era livre para reconstruir minha vida do jeito certo, sem manipulação, sem mentiras, e principalmente, sem carregar o peso de ter sido passado para trás sem fazer absolutamente nada a respeito. Um ano após o divórcio, minha vida tinha mudado de forma tão radical que às vezes eu mesmo tinha dificuldade de reconhecer o homem que eu tinha me tornado. O apartamento em Pinheiros virou meu refúgio, um espaço onde cada objeto tinha sido escolhido por mim, sem concessões, sem negociações, sem precisar considerar a opinião de alguém que no fundo nunca se importou com o que eu queria. Voltei a frequentar a academia, perdi os 12 quilos que tinha ganhado nos últimos anos de casamento por conta do estresse e da ansiedade, e pela primeira vez em muito tempo consegui olhar no espelho e gostar do que via. No trabalho, recebi uma promoção que estava sendo prometida há anos, mas que nunca saía, conquistando uma estabilidade financeira que parecia impossível quando eu sustentava sozinho uma casa e os caprichos de Mariana. Amigos que tinham se afastado durante o casamento. Alguns porque Mariana não gostava deles, outros porque percebiam que eu estava mudando e não sabiam como ajudar. Voltaram a fazer parte da minha rotina, e eu redescobri o prazer de conversas sinceras, risadas genuínas e conexões que não vinham acompanhadas de segundas intenções. Em uma tarde de sábado, enquanto tomava café em uma padaria que tinha descoberto perto do apartamento novo, encontrei por acaso com Júlia, a irmã mais nova de Mariana. Ela estava diferente, mais magra, e quando me viu claramente hesitou se deveria se aproximar ou fingir que não tinha me reconhecido. Fiz um gesto chamando-a para sentar, ela aceitou, pedindo desculpas antecipadamente por tudo que a família fez. Conversamos por quase uma hora, e ela me contou que a família tinha implodido após o escândalo. Mariana estava morando sozinha em um apartamento minúsculo na Zona Leste, trabalhando em casos pequenos e lutando para pagar as dívidas do processo. Dr. Osvaldo e Dona Silvia estavam separados, ele morando em um flat no Itaim e ela tendo voltado para a casa da irmã em Campinas. E Tiago tinha se mudado para Curitiba, fugindo literalmente da vergonha e dos comentários. Júlia disse que tentou se manter neutra durante tudo, mas que acabou se afastando da família porque não aguentava mais a hipocrisia e o vitimismo, principalmente de Mariana, que insistia em dizer que as coisas tinham saído do controle. Como se ela não tivesse orquestrado cada passo da traição. Quando Júlia perguntou como eu estava, e se eu tinha conseguido superar tudo aquilo, respondi com sinceridade. Júlia, eu não superei no sentido de esquecer. Eu transformei. O que sua irmã e sua família fizeram comigo poderia ter me destruído, me deixado amargurado, desconfiado de todo mundo. Mas eu escolhi usar aquela dor como combustível para me reconstruir melhor, mais forte, mais consciente do meu valor. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse algo que me surpreendeu. Mariana me perguntou outro dia se eu achava que você ainda pensava nela. Eu disse que provavelmente não, e que essa era a verdadeira punição dela. Perceber que ela não destruiu você, só se destruiu. Aquelas palavras resumiam perfeitamente o que eu sentia. Mariana apostou que eu desmoronaria, que aceitaria passivamente a traição, que seria o trouxa que ela e a família achavam que eu era. Mas ao reagir, ao planejar, ao executar uma vingança meticulosa e justa, eu não apenas virei o jogo. Eu provei para mim mesmo que tinha capacidade, inteligência e força que eu mesmo desconhecia. Me despedi de Júlia com um abraço. Desejei que ela encontrasse seu próprio caminho longe da toxicidade daquela família. 2 anos após o jantar que mudou tudo, eu estava sentado na varanda do meu apartamento, olhando o pôr do sol alaranjado sobre os prédios de São Paulo, e pela primeira vez em muito tempo consegui pensar em tudo o que aconteceu sem sentir absolutamente nada além de gratidão. Gratidão não pelo que Mariana fez, mas pelo que aquela experiência me ensinou. Que respeito próprio não é negociável, que amor verdadeiro não vem acompanhado de conspiração. E que a vingança mais poderosa não é destruir quem te machucou, mas se reconstruir de forma tão completa que a pessoa se torna irrelevante. Tinha começado a namorar novamente, nada sério ainda, mas conversas interessantes com mulheres que me faziam rir, que respeitavam meu tempo, que não me pediam para provar meu valor a cada segundo. Meu círculo social tinha se expandido.
Conheci pessoas através da academia, de grupos de trilha, de eventos de networking do trabalho, e percebi que quando você está bem consigo mesmo, naturalmente atrai conexões mais saudáveis e genuínas. Profissionalmente, as coisas também tinham evoluído de forma surpreendente. A promoção que recebi logo após o divórcio foi apenas o começo. E um ano depois fui convidado para liderar um projeto importante de infraestrutura urbana que aumentou ainda mais minha visibilidade na empresa. Olhando para trás, percebi que durante 8 anos eu tinha vivido a vida que outra pessoa planejou para mim, onde eu era coadjuvante no meu próprio roteiro, e que os últimos 2 anos tinham sido sobre recuperar a autoria da minha história. A vingança que executei naquele jantar não foi o fim da jornada, foi apenas o começo da minha libertação. E se hoje alguém me perguntasse se valeu a pena todo o planejamento, toda a contenção emocional, todo o risco de expor publicamente aquela situação, eu responderia sem hesitar. Valeu cada segundo, porque me devolveu algo que eu tinha perdido há anos. A certeza de que eu importo. De que meu valor não depende da validação de quem não me merece. E de que justiça, quando bem executada, não é vingança. É autocuidado.